Fala pessoal, beleza? Professor Heitor Simões aqui na área com a parte de estatística para a Polícia Militar de Minas Gerais. Tranquilo? Para você começar já a preparação para o próximo concurso da Gloriosa, para que você chegue lá e acerte as questões de estatística que sempre contribuem para a aprovação, tranquilo? Então hoje a gente vai tratar um tópico que sempre cai na sua prova, sempre, bastante recorrente, que são os gráficos e tabelas. Então a gente vai fazer aqui algumas análises e, além disso, algumas questões que já foram cobradas na prova, beleza? Então a gente vai passar no detalhe, tranquilo, sempre conteúdo com os exercícios para a gente poder praticar. A melhor forma de aprender estatística e raciocínio lógico é praticando, beleza? Então deixei aqui as minhas redes sociais, principalmente o Instagram, para a gente trocar uma ideia lá sobre conteúdo, sobre concurso, enfim, sobre prova, qualquer coisa nesse sentido. Heitor.Simões, Heitor com H e 2 T's, beleza, pessoal? Então, o tópico, como eu falei com vocês, que nós vamos trabalhar na aula aqui agora, é a parte de análise e interpretação matemática de gráficos, tabelas e diagramas estatísticos. Primeira coisa, o que é mais comum de ser cobrado? A parte de gráficos e de tabelas, beleza? Diagramas, a princípio, bem pouco cobrado na prova da Polícia Militar de Minas Gerais. De toda forma, hoje o nosso foco, então, será gráficos e tabelas, beleza? De uma maneira geral, quando eu pego gráficos, tabelas e diagramas, eu sei que eu tenho um objetivo principal, independente de qual mecanismo estou utilizando, seja gráficos, tabelas ou diagramas. O meu objetivo principal com isso é transmitir uma informação ou apresentar dados de maneira, olha só, rápida, prática e bem visual. Pessoal, isso é conceito, tá? E é importante aprender o conceito para que na hora que a gente veja um gráfico ou uma tabela, principalmente, a gente entenda o motivo daquilo ali, tranquilo? Então, olha só, eu tenho uma série de números. Por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 75, 79, 78. Quando eu falo isso de maneira aleatória e escrevo esses números, provavelmente você não vai entender muita coisa, ou aquilo ali vai ser uma informação não trabalhada para você, fica mais difícil para o seu cérebro raciocinar essa informação. Então, como que a gente faz para melhorar essa apresentação? Eu jogo tudo dentro de uma tabela ou de um gráfico, beleza? E aí, pegando esse gancho, eu sei o seguinte, existem vários tipos de tabelas, vários tipos de gráficos, todos eles, ou cada um deles, na verdade, tem a melhor hora para ser apresentado, beleza? Então, cada tipo de gráfico tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Então, de acordo com o dado que eu quero apresentar para você, é que eu escolho um determinado tipo de gráfico ou faço uma determinada tabela. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre a média de idades dos concurseiros que vão fazer a prova da PM, eu vou utilizar, por exemplo, um gráfico de barras, beleza? Utilizar um gráfico de barras. Se eu quero falar, por exemplo, do preço de determinado produto dentro do supermercado, eu posso utilizar uma tabela específica de outra forma, beleza? Então, cada dado eu tenho um gráfico ou uma tabela melhor. Por isso a gente tem uma diversidade de tabelas e de gráficos, beleza? E por fim, para a gente já começar a nossa análise, importantíssimo isso aqui, principalmente na hora de resolver as suas questões. Leitura dos elementos. Eu falei que o gráfico, ele é para quê? Para apresentar uma informação. Então, quando você tem um gráfico na sua frente, ou uma tabela, um diagrama, você tem que entender qual informação está sendo passada para você e de que forma está sendo passada. Então, você tem que ler os elementos do gráfico e da tabela. Quais eles? Principalmente o título, os eixos, as cores, de forma que você entenda essa informação que está sendo passada. Beleza? Vamos trabalhar esse terceiro tópico específico em alguns gráficos que já caíram na prova da Polícia Militar. Quando eu falo para ler o gráfico, olha só, a leitura é basicamente isso daqui. Veja só, aqui eu tenho um título. Qual é o título? Ou seja, qual é a informação que está querendo passar para mim? A distribuição percentual dos crimes e contravenções no batalhão de número 75. Beleza? Então eu já sei, olha,
Isso aí são os crimes e as contravenções. Primeiro ponto. Segundo ponto, isso aqui ó, é uma distribuição percentual. Então, eu de alguma forma estou trabalhando a porcentagem, beleza? Além disso, o que eu tenho que analisar, que eu falei com vocês? Os eixos e as cores. Começando pelos eixos aqui, só para a gente ter uma noção. Daqui até aqui, olha só, vou falar para vocês 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Se eu estou falando da distribuição percentual dos crimes, eu sei que isso aqui então ó, vai ser essa distribuição percentual. Então, rapidamente, quando eu estou falando deste crime aqui, ó, deste crime ou contravenção, eu estou falando de uma distribuição percentual de 35%, beleza? Então, aqui a gente já leu e entende o que significa essa informação. Agora eu vou ler essa parte aqui de baixo. Olha só, esses números aqui, eles estão representados dentro de 2000 até 2005. Esse aqui, de 2005 até 2010. Esse outro, de 2010 até 2015. De 2015 até 2020. Beleza? Perceba que eu fiz a leitura agora da parte de baixo. E por fim, as cores e os preenchimentos. Olha só, esse primeiro preenchimento aqui remete aos crimes contra o patrimônio. Então, eu sei que isso aqui ó, é crime contra o patrimônio, isso aqui, crime contra o patrimônio, isso aqui, crime contra o patrimônio, e isso aqui, crime contra o patrimônio. E aí você vai ler agora o outro preenchimento. Olha, esse aqui, crimes contra a pessoa. Então, eu vou lá, vejo, poxa, qual está ou qual coluna está com esse preenchimento? Essa daqui. Pela legenda, pelas cores e pelo preenchimento, eu sei que isso aqui, de azul, ó, é crime contra a pessoa. Essa aqui também, crime contra a pessoa. Essa daqui, crime contra a pessoa e crime contra a pessoa. Beleza? Cada um no seu respectivo intervalo de ano. E aqui a gente pode trabalhar qualquer informação, que são as alternativas. Beleza? Vamos passar para outro gráfico, então, para a gente também fazer essa análise do título, do eixo, das cores e preenchimento dos gráficos. Olha só, fala o seguinte, registro do número de ocorrências de roubos na área da Companhia de 281 e Batalhão 77, de agosto a novembro de 2016. Então, ele fala que é um número de roubos. Lá, no outro gráfico, a gente estava falando de distribuição percentual. Aqui não. Aqui ele já falou, olha, isso aqui é um número de ocorrências, beleza? Então, aqui eu tenho de 0 a 60. De quando até quando? De agosto até novembro. Isso aqui é o mês de agosto, isso aqui é o mês de setembro, isso aqui é o mês de outubro. Quando eu estou falando da coluna preta, eu estou falando de automóveis. Quando eu estou falando da coluna marrom, eu estou falando de motocicletas. E por fim, quando eu estou falando da coluna branca, eu estou falando de transeuntes. Transeuntes, transeuntes, transeuntes e transeuntes. Beleza? E aí basta que você faça as referências. Vamos supor, a alternativa falou para você alguma coisa sobre as motocicletas marrom no mês de outubro. Você vai olhar agosto, setembro, outubro. Marrom no mês de outubro, 19. Então eu sei que eu tive 19 roubos a motocicleta no mês de outubro. Ah, mas eu quero relacionar isso agora com o número de transeuntes no mês de agosto. Beleza. Transeuntes, coluna branca. Mês de agosto, agosto. Coluna branca, transeuntes, 30. E aí ela pode falar, ah, é maior, ou é menor, ou é o dobro, ou enfim, qualquer outra situação que ela queira cobrar de você. Beleza? Mas perceba que antes de fazer a conta ou a análise da alternativa, você precisa de identificar isso dentro dos seus gráficos. Agora, uma tabela. Olha só, de novo, eu vou ler o título, eu vou ler as informações, as colunas e os dados para entender do que ele está querendo falar. Então, olha só, aqui, eu estou falando das capitais. Ora, quais capitais? Quando eu pego aqui, eu tenho Belo Horizonte,
Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. Beleza? Aqui eu estou falando dos alunos que formaram no ensino fundamental. Aí eu te pergunto, esse 566, ele se remete ou ele se refere a Belo Horizonte. 457, Vitória. Rio de Janeiro, 455. São Paulo, 499. De forma que, olha só, eu tenho um total aqui embaixo. Total de quê? Disso daqui, ou seja, do ensino fundamental. Então veja só, eu posso virar para você e falar o número de pessoas que se formaram no ensino fundamental em Vitória, aí você vai pegar Vitória, ensino fundamental. Opa, os dois aqui, eles se encontram no 457. Então 457 é maior do que o número de pessoas que se formaram no ensino fundamental no Rio de Janeiro. Aí você vai ver o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ensino fundamental, 455. Opa, é maior. Alternativa certa. Beleza? O total de pessoas que formaram no ensino fundamental é X. Você vem aqui e faz essa análise. E aqui, você também tem as outras. Aqui eu tenho o ensino médio com as demais. Aqui eu tenho o ensino superior com o número de cada capital. Lembrando que aqui, por essa tabela, eu tenho o total. Beleza? E aqui eu também tenho um total. Aí você vai parar e vai pensar, olha, esse cara aqui, ele é o total da linha. Então é esse valor, mais esse valor, mais esse valor vai dar isso aqui para mim. Esse mais esse vai ser esse terceiro aqui. Beleza, pessoal? Então é uma questão de ler o gráfico ou a tabela primeiro. Não saia direto nas alternativas tentando fazer conta. Lê o gráfico, lê a tabela, entende coluna por coluna, entende cor, entende o preenchimento, entende o eixo, do que ele está falando, qual que é a informação que ele está passando para mim. E aí sim, depois que você entender isso, você vai para as alternativas. Não adianta ir para a alternativa sem saber qual é a informação que está sendo passada para você. Beleza? Vamos fazer então esses exercícios. Primeiro a gente fez a análise. Vamos fazer agora alguns exercícios para a gente treinar esse conhecimento. Beleza? Olha só, questão fresquinha de 2021 da última prova. O gráfico a seguir mostra a distribuição percentual dos crimes e contravenções no batalhão de número 75 da Polícia Militar. De acordo com os dados apresentados no gráfico, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. Depois marque a alternativa correta na ordem de cima para baixo. Outro ponto, pessoal. Às vezes, a tabela e o gráfico eles vêm sem título, porque os títulos estão no enunciado. Então ele fala, olha, o gráfico a seguir mostra a distribuição percentual dos crimes e contravenções no batalhão da Polícia Militar. Essa aqui é a informação que está sendo me passada. É isso que eu estou trabalhando a partir de agora, beleza? Então você já tem que ter uma noção disso. Olha, distribuição percentual, isso é importante. Beleza? Então vamos lá. De 2000 a 2019, os crimes contra o patrimônio representam, em média, 25% das infrações totais. Beleza, crimes contra o patrimônio. Aí você vem aqui e vai olhar o gráfico. Crimes contra o patrimônio. É esse primeiro preenchimento aqui. Crimes contra o patrimônio, crimes contra o patrimônio, contra o patrimônio, contra o patrimônio. De 2000 até 2019. Então ele está falando de todas as barras, de todas as colunas. Ele não está falando de uma coluna específica. Por isso que eu falei, identifique do que a gente está falando. Se ele tivesse virado e falado assim, olha, o crime contra o patrimônio no ano de 2005 a 2010, você olharia todas? Não, você olharia só uma. Por isso que eu estou falando, tem que identificar do que a gente está conversando. Representa pelo menos 25% dos crimes, como é que é? Os crimes contra o patrimônio representaram, em média, 25% das infrações totais. Você pega aqui, ó, 25% está aqui. Da onde que eu tirei?
do eixo, beleza? Fiz a leitura, identifiquei os 25%, é esse ponto. Então você vem e vai fazer o quê? Olha só, tá vendo? Aqui de cara, visualmente, você já consegue perceber que não representa 25%. Em alguns anos representa bem mais, beleza? Representa bem mais. Então não tem como essa média aí ser 25%. Então a nossa primeira questão ou primeira análise já está falsa, beleza? A segunda questão fala o seguinte: nos primeiros 10 anos de estudo, as contravenções penais apresentaram decréscimo. Aí, beleza. Primeiros 10 anos de estudo. Então, aqui eu tenho 5 anos, aqui eu tenho mais 5. Então, eu estou falando dessas duas partes aqui, beleza? Contravenções penais. Contravenções penais é o xadrezinho. É esse camarada aqui, ó, que está de preto. Eu tenho que olhar tudo? Não, tem que olhar só essa e só essa, os primeiros 10 anos. Tem que olhar qual coluna? Somente as contravenções penais. Pronto, minha análise está feita, é aqui que eu vou identificar, beleza? Então, quando você pega uma linha aqui, ó, perceba que eu tive um aumento, sobrou isso aqui, ó. Aí eu te pergunto, teve decréscimo? Não, porque se teve aumento, não teve um decréscimo. Visualmente eu consigo perceber isso, beleza? Então a segunda questão também, falso, beleza? Segunda questão também, falso. Perceba que depois que a gente identifica o negócio, fica tranquilo para a gente fazer a análise, não tem muito o que ficar pensando, não. Terceira afirmação fala o seguinte: ao passo que os crimes contra o patrimônio e os demais crimes estão reduzindo, as contravenções penais estão aumentando. Beleza. Contra o patrimônio e demais crimes. Contra o patrimônio é essa primeira coluna, esse primeiro preenchimento. Vamos ver aqui. Daqui para cá diminuiu, beleza? Daqui para cá diminuiu pouca coisa, mas diminuiu. Daqui para cá diminuiu. Ok. Os demais crimes. Quadriculado aqui no final. Esse camarada aqui. Daqui para cá aumentou. Daqui para cá quase constante. Vamos considerar constante. E daqui para cá aumentou. Ou seja, eu estou olhando somente as colunas dos demais crimes. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então, olha só. Aí eu te pergunto, ao passo que os crimes contra o patrimônio e os demais crimes estão reduzindo, não. Os demais crimes, eles estão aumentando. Nem vou olhar o restante da afirmação, porque ela já é falsa. Beleza? Tranquilo? Vamos seguindo então para a nossa última afirmação. A gente está fazendo bem no detalhe, bem devagar, porque o mais importante aqui para vocês é sair com essa análise, com esse olhar detalhado do gráfico e da tabela. No período do estudo, os crimes contra a pessoa estão reduzindo e as contravenções penais estão aumentando. Crimes contra a pessoa é a nossa segunda coluna. Pessoa, pessoa, pessoa e pessoa. Beleza? Então, olha só. Daqui para cá diminuiu. Daqui para cá quase constante. Daqui para cá diminuiu. Então, de fato, no período estudado os crimes contra a pessoa, eles diminuíram. Beleza? Diminuíram. Qual que era a outra afirmação? Contravenções penais estão aumentando. Quando eu pego aqui as contravenções penais, é o xadrez, é a terceira coluna. Terceira coluna. Então eu olho aqui, ó. Realmente aumentou, beleza? Realmente aumentou as nossas contravenções penais. Quando vocês pegarem aí esse exercício na internet, vocês vão visualizar o aumento de uma forma mais clara, beleza? Só que ali, visivelmente, a gente percebe o aumento. Então, a gente tem falso, 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 verdadeiro. Gabarito da nossa questão?
Letra A. Beleza, pessoal? Perceberam, então, que uma análise mais apurada do gráfico já facilita demais a nossa questão. Identificar os elementos, o título, as colunas, as cores, os preenchimentos, os eixos. Se a gente está falando de A, se a gente está falando de B, de qual tempo que a gente está falando. Isso ajuda demais na hora da resolução da questão, beleza? Tranquilo? Vamos seguindo aqui, então. Primeira questão nossa, gabarito, letra A. Beleza? Gabarito letra A. Segunda questão, fala o seguinte: considerando o gráfico abaixo, observe as variações dos registros das ocorrências de roubo mês a mês ao longo do período descrito no gráfico acima e marque a alternativa correta. Letra A. Em todos os meses a incidência maior é de roubo a transeuntes. Quando a gente pega aqui, ó, de novo, era o mesmo gráfico, então a gente já vai analisar de uma forma mais rápida. Transeuntes, a gente está falando do branco. É transeuntes mesmo, né? Roubo a transeuntes. Branco. Aqui eu tive 30 e aqui de cara as motocicletas já foram maior. Beleza? No mês de setembro essa informação até bate. No mês de outubro, também. Mas em agosto e novembro, essa informação está errada. Beleza? Então não pode ser a letra A. Beleza? Vamos para frente então. Letra B. Somente no mês de novembro houve a redução do número total de roubos. Pessoal, como que eu vou calcular o número total de roubos? Óbvio, eu vou pegar o número de cada mês e vou somar. Então aqui para agosto, vou ter 22 mais 43 mais 30. Em setembro, eu vou fazer essa soma aqui. Em outubro, a soma desses 3. Em novembro, a soma desses 3. E vou fazer a comparação. Quando eu faço essas somas, eu já trouxe o número pronto para a gente ganhar velocidade. Eu tenho 95 em agosto, 112 em setembro, 88 em outubro e em novembro eu tive 73. A pergunta ou a alternativa fala o seguinte: somente no mês de novembro houve a redução do número total de roubos. Então, agosto para setembro eu tive aumento. Agosto para setembro aumentou. Setembro para outubro, redução. Outubro para novembro, redução. Então a afirmação está errada, porque de setembro para outubro eu também tive uma redução. Então não é somente no mês de novembro, a letra B também está errada. Beleza, pessoal? Perceberam aí que é uma análise tranquila. Vamos para outra. Letra C. Letra C fala o seguinte: a incidência de roubo a transeuntes reduziu 4% no mês de outubro. Pessoal, roubo a transeuntes, branco, no mês de outubro, 48. Reduziu em relação a quê? Ora, ao mês anterior, beleza? Então eu tenho aqui no mês de setembro, 50. Tranquilo? E aí você vai fazer a redução percentual. Isso aí é uma questão de variação percentual. A gente vai trabalhar em outra aula, em outro momento. Mas já adianto que a conta vai ficar isso aqui, ó, vai ficar dessa forma. 48 menos 50 sobre 50. Beleza? Minha variação de fato vai ser 4%. Heitor, de onde você tirou esses números? Aqui você vai entender em algum momento, em alguma aula nossa, que é valor final e valor inicial. Ora, se outubro está depois de setembro, outubro é o meu valor final, não tem como ele ser o inicial, ele está depois, beleza? E setembro é o meu valor inicial, ele vem antes, obviamente, beleza? O que eu quero mostrar para vocês é da onde que eu vou retirar esses números. Transeuntes, vou na coluna de transeuntes, 48. Transeuntes, setembro, vou lá na coluna dele e acho os 50. Beleza, pessoal? O gabarito aí realmente é a letra C. Vamos olhar a letra D. Em todo o período considerado, o número de roubos a transeuntes foi 54% maior que o número de roubos a automóveis. Pessoal, essa informação está errada. Quando eu olho o número total de roubos a transeuntes, eu tenho que fazer o quê? Somar. Então aqui, somar o quê? O número de roubos a transeuntes
em cada mês. Então, por exemplo, em agosto eu tive 30, em setembro, 50, em outubro, 48, em novembro, 20. Quando eu somo isso aqui tudo, eu já trouxe o número pronto, eu vou ter 148. E de automóveis, eu vou somar os automóveis. Automóveis são os pretos. 22, mais 21, mais 21, mais 30. Eu vou ter o número total de roubo a automóveis. Esse número é 94. Pessoal, aqui também envolve uma continha de variação percentual, que eu não vou entrar no detalhe com vocês agora. Beleza? Mas o que a banca tentou te enganar aqui é o seguinte, a diferença realmente é 54, mas não é 54%, é 54 um número absoluto. Por quê? O registro do número de ocorrência de roubos. Esse número é um número absoluto, não está relacionado a porcentagem, por isso que não é porcentagem, beleza? Gabarito aí nosso, letra C. A gente vai ver essa parte de variação percentual em uma aula mais para frente, beleza? Não é o foco agora, eu só quero trabalhar com vocês, mais uma vez, é de onde tirar os dados, beleza, pessoal? Vamos fazer rapidinho um intervalo aí e a gente volta já já. Vamos voltando então, pessoal, com mais algumas questões para a gente matar a nossa aula e essa análise aí, matemática de gráficos e tabelas principalmente. Questão de 2017 que fala o seguinte, com base na tabela abaixo, marque a alternativa correta. Distribuição conjunta da frequência dos formandos e seus respectivos graus de instrução nas capitais da região sudeste em 2016. De novo, pessoal, essa é a informação que será trabalhada com a gente na tabela, beleza? Então, muita atenção a isso aí. Questão de
A alternativa letra A fala o seguinte: o percentual de alunos que concluíram o ensino médio no Rio de Janeiro e São Paulo é maior que o percentual de alunos que concluíram o ensino médio em Vitória e no Rio de Janeiro. Então, ensino médio, Rio de Janeiro e São Paulo, ensino médio, Vitória e Rio de Janeiro. Aí você vai vir cá, pô, beleza. Capitais: Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente está querendo a informação do ensino médio. Então tá nessa coluna aqui para mim, beleza? Aí eu vou pensar Vitória mais Rio e também vou pensar o quê? Rio mais São Paulo. Vou ver qual é maior, beleza? Quando eu olho Rio mais São Paulo, eu vou vir aqui, ó, Rio de Janeiro, 400. São Paulo, 359. Isso aqui vai dar para mim, então, 759. Rio de Janeiro a gente já sabe, é 400. Opa! É 400. Vitória, 395. Aqui, ó. Vitória, 395. 795. Na alternativa A, ele fala o quê? Que o número de formandos no Rio e São Paulo é maior do que o número de formandos em Vitória e no Rio de Janeiro. A informação está errada. Vitória e Rio de Janeiro é maior, pessoal. Beleza? Viram que é uma questão de identificação. Identifiquei os números, é fácil, é tranquilo para fazer a conta. A conta, geralmente, ela vem facinha, soma, subtração, enfim. Letra B. O percentual de alunos que concluíram o ensino superior no Rio de Janeiro e São Paulo é maior que o percentual de alunos que concluíram o ensino superior em Belo Horizonte. Vamos lá. Ensino superior, qual coluna? Essa daqui. Rio de Janeiro e São Paulo? Isso mesmo? Rio de Janeiro e São Paulo. Então você vem aqui. Rio de Janeiro, 357. Mais São Paulo, 787, esses dois valores aqui. Ensino superior, as duas capitais que eu quero. Quando eu resolvo essa conta, olha só, 357 mais 787, beleza. Em Belo Horizonte, ensino superior, então vai ser qual? 391. Obviamente, nem vou fazer a conta que Rio de Janeiro e São Paulo é maior do que apenas Belo Horizonte, beleza? Então, o gabarito nosso vai ser a letra B. Já vou deixar riscado aqui, já vou deixar anotado que será a letra B. Vamos ver a letra C e a letra D, vamos fazer a análise das duas. Olha só, letra C, levando-se em conta todos os níveis de escolaridade, São Paulo possui a menor média dos concludentes. Levando em conta, todos os níveis de escolaridade. Onde que eu vou encontrar essa informação? Aqui, ó, no total. Heitor, por que não é esse total aqui de baixo? Esse total é a soma de todas as cidades no ensino fundamental. Então, aqui eu tenho o total de pessoas que se formaram no ensino fundamental. Aqui, total de pessoas que se formaram no ensino médio. Aqui, o total de pessoas que se formaram no ensino superior, beleza? Aqui, cada total desse representa o que para mim? O total de formandos em cada capital. Então, eu vou olhar essa coluna daqui, beleza? Cada capital, porque eu não estou comparando São Paulo com as outras capitais. É diferente se eu trouxesse para você a informação. O número de pessoas que se formaram no ensino fundamental é maior do que o número de pessoas que se formaram no ensino médio. É aqui. Vou olhar essas duas informações. Como eu estou falando de capital, eu vou olhar essa informação aqui. E esses 5.523 representa o quê? A soma de todo mundo. Beleza? A gente estava falando de São Paulo, falou que foi a menor, não é isso? Possui a menor média dos concludentes. São Paulo tem 1.645. Rio de Janeiro tem 1.212, Vitória 1.215,
Belo Horizonte 1.415. Então, na verdade, São Paulo tem a maior, beleza? Então, tá errado isso aí. Heitor, tá falando de média, por que você não fez a média? Ora, se eu tenho a maior soma, eu vou estar dividindo pelo mesmo valor, eu vou ter, consequentemente, a maior média, beleza? Letra D. Levando-se em conta todos os níveis de escolaridade, Vitória possui a menor média dos concludentes. Vamos olhar aqui. Menor média. Vitória, 1.251. Quando eu olho o Rio de Janeiro, eu tenho aqui 1.212. Então, Vitória não é a menor média das capitais analisadas, beleza? É o Rio de Janeiro, portanto, gabarito nosso, de fato, letra B. Mas perceba que a gente fez a questão sem muita conta, sem muita coisa. Basta acertar a análise, beleza? Pessoal, trouxe questões também da banca Fundep. Algumas vezes as questões da banca da PM, CRS, ele vem bem parecido com as questões da Fundep. E a Fundep tem algumas boas questões aí de análise de gráficos e tabelas, beleza? Então, olha só, vamos fazer umas duas aqui. Fala o seguinte, o gráfico a seguir apresenta as quantidades dos 3 eletrodomésticos mais vendidos em uma loja entre 2014 e 2017. Com base nas informações apresentadas no gráfico, pode-se afirmar. Vamos dar uma olhada no gráfico. 2014, 2015, 2016, 2017. Geladeira é esse tipo de tijolo aqui. Máquina de lavar, o cinza, o da meiuca. Fogão, esse outro mais escuro aqui, beleza? Cada um com a sua coluna, cada um no respectivo ano. E aqui do lado eu tenho o quê? O número de eletrodomésticos que foram vendidos. Beleza? Pronto, analisei o gráfico. Agora, cada alternativa vai me pedir um dado diferente. Vamos lá. Letra A. No ano de 2016, foram vendidos mais fogões do que em 2015. 2016, 2015. Fogões. Beleza? 2016 está aqui. 2015 está aqui em cima. Olha só. Percebe que ainda falta aqui? Então a afirmação está errada. Por quê? No ano de 2015, eu vendi mais fogões do que no ano de 2016. Beleza? Letra A está errado, não pode ser. Letra B. Fala o seguinte. A geladeira foi o eletrodoméstico mais vendido nesses 4 anos. A geladeira, vamos ver. Olha só. Geladeira é esse cara aqui, é o tipo tijolo. Precisa de fazer conta, pessoal? Olha aqui, geladeira vendeu menos do que máquina de lavar em 2014. Geladeira vendeu menos do que máquina de lavar em 2015. Geladeira vendeu menos do que máquina de lavar em 2016 e 2017 também vendeu menos. Obviamente, a geladeira não tem como ser o eletrodoméstico mais vendido em todo esse período. Beleza? Então não precisa nem de fazer conta. Letra B também não pode ser. Letra C. A máquina de lavar foi o eletrodoméstico menos vendido nesses 4 anos? Pessoal, a gente viu agora que a máquina de lavar foi o que mais vendeu em todos os anos. Então a afirmação está errada. Não é o que menos vendeu, mas o que mais vendeu. Beleza? Letra D. Letra D. No ano de 2014 foram vendidas mais geladeiras do que em 2017. 2014, 2017, geladeiras. Vamos ver. Olha só. 2014, 2017, geladeiras. 2014 está aqui, 2017 está aqui. Então, de fato, eu vendi mais geladeiras no ano de 2014 do que no ano de 2017. Beleza? Portanto, nosso gabarito da 4ª questão, realmente, letra D, delta. Tranquilo? Vamos fazer mais uma questão aí. Questão de número 5, de 2020, que fala o seguinte. No gráfico a seguir,
estão representadas as temperaturas máximas e mínimas previstas para 4 capitais brasileiras no dia 30/11 de 2019. Então você já sabe o que o gráfico se trata. De acordo com as informações desse gráfico, é correto afirmar. Letra A. Vamos lá ver o gráfico primeiro, né? Olha só. Previsão das temperaturas para algumas capitais brasileiras no dia 30/11 de 2019. O riscado, máxima. O outro, quadriculado, mínima. Quais capitais? São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória. Essa aqui é a máxima de São Paulo, essa aqui é a mínima de São Paulo. Essa aqui é a máxima de Belo Horizonte, essa aqui é a mínima de Belo Horizonte e assim sucessivamente. Tranquilo? Então vamos lá. Letra A. Nesse dia, a temperatura mínima no Rio foi mais alta que a temperatura mínima em Vitória. Mínima do Rio e mínima em Vitória. Vamos lá. Mínima do Rio. Mínima é o quadriculado. Mínima no Rio, 22 graus. Mínima em Vitória, quadriculado, 23 graus. Então, em Vitória, foi maior. Em Vitória, foi maior. Beleza. Ele falou que no Rio de Janeiro foi mais alto. Tá errado. Foi em Vitória. Letra A não pode ser. Beleza? Letra A não pode ser. Letra B. Nesse dia, a temperatura máxima em BH foi igual à temperatura máxima em São Paulo. Máxima em BH, máxima, quadriculado, 26. Máxima em São Paulo, quadriculado não, riscado, tracejado, máxima em São Paulo, 30. São iguais? Não são iguais, são diferentes. Então não pode ser a alternativa B também não. Vamos para a letra C. Nesse dia, a temperatura mínima em BH foi mais alta que a temperatura mínima em São Paulo. Mínima em BH, mais alto que a mínima em São Paulo. Mínima em BH, mínima 19. Mínima em São Paulo, 19. As temperaturas foram iguais. Portanto, a alternativa C também não pode ser, porque ela disse que em BH foi mais alto. Mas elas são iguais, na verdade. Letra D. Nesse dia, a temperatura mínima em Vitória foi mais alta que a temperatura mínima no Rio de Janeiro. Olha só. Vitória, temperatura mínima, quadriculado, 23. Rio de Janeiro, mínima, 22. Realmente, 23 é maior do que 22. Então, foi mais alto. Portanto, nosso gabarito, letra D. Delta novamente, beleza? Pessoal, questão de análise. Tranquilo? E uma questãozinha de tabela para a gente matar a nossa aula. Olha só, fala o seguinte. A tabela a seguir apresenta o preço de artigos de higiene pessoal comprados pela Câmara Municipal de uma cidade. Pessoal, lê a tabela. Aqui eu estou falando dos produtos. Quais produtos? Papel higiênico, papel toalha, sabão líquido, sabonete. Qual é o preço por unidade de cada um desses produtos? 80 centavos papel higiênico, 2,20 papel toalha, 4,30 sabão líquido, 70 centavos o sabonete. Se foram compradas 100 unidades de papel higiênico, 50 unidades de papel toalha, 20 unidades de sabão líquido e 150 sabonetes, qual foi o valor dessa compra? Pessoal, olha só. Eu comprei 100 unidades de papel higiênico. 100 vezes o quê? O preço do papel de um papel higiênico. Então, 100 vezes 80. Mais 50 unidades de papel toalha. Quanto que é o preço de um papel toalha? 2,20. Então, é 50 vezes 2,20. Mais 20 unidades de sabão líquido. Mais 20 vezes o preço de um sabão líquido, que é 4,30. E, por fim, mais... Vou colocar aqui embaixo, por causa do espaço, 150 sabonetes. Qual que é o preço de um sabonete? 70 centavos. Quando eu resolvo todas essas contas, eu vou encontrar aqui letra A, R$ 381, beleza, pessoal? A conta não é tanto a minha preocupação com vocês, não. É mais a questão da análise da tabela. Bem simples, bem básica mesmo, só para a gente alinhar.
quais são os produtos e qual é o preço por unidade de cada um deles, beleza? Só para a gente alinhar essa informação, o gabarito nosso aí, letra A, dessa sexta e última questão que nós fizemos na nossa aula. Pessoal, análise de gráficos, tabelas e diagramas. É ler e entender qual informação está sendo passada para você, ler o título, ler as cores, entender as cores, os preenchimentos, os eixos, a gente está falando de qual cidade, qual ano, entender quais são os valores que tem aqui na lateral para a gente conseguir fazer as análises de uma maneira mais confiável. Beleza, pessoal? No mais é isso, segue lá no Instagram para a gente trocar uma ideia. Um forte abraço e até a próxima.